Bom, você deve ter se emocionado, no mínimo sentido um nozinho na garganta, quando, por exemplo, o Jack virou picolé para deixar a Rose segura no final de Titanic. Ou então quando o T-800 foi destruído com direito aí a um joinha na lava para salvar os humanos em Exterminator do Futuration 2. Bom, essas cenas com certeza pegam no coração, mas já se prepara porque a gente vai falar aqui de outros sacrifícios mais tristes dos filmes. Antes de começar, a gente quer dizer que a gente tá fazendo uma pesquisa para deixar o canal mais legal e saber a opinião de vocês sobre o nosso canal. Quem são vocês? Como vocês se alimentam? O que fazem? Tá aqui na descrição, galera. Clica aí e ajuda nós. Imagina só, nos tempos de pandemia, você ter que lidar não só com uma invasão de um vírus, né, que a gente também viveu, mas de espíritos possuindo o seu corpo. Eu adoro esse tema, Rolandinho. E é essa a premissa da série A Mensageira, que lançou aqui no YouTube e a gente quer recomendar pra vocês. Já começa uma vantagem muito legal, né? A série está inteira disponível no YouTube e pode assistir todos os episódios de graça, é só entrar no canal que está na descrição. Vale destacar que a Blues, que é a nossa produtora parceira, trabalhou nos 12 episódios, então é um conteúdo muito da hora, feito de forma independente, mas com uma super qualidade. A série foi feita num formato chamado Screen Life, que é aquele estilo dos filmes tipo Buscando ou Desaparecida, com a história contada através de telas de computador, celular e por aí vai. É muito da hora. Esse formato, meus amigos, casa perfeitamente com o fato da produção ter acontecido na pandemia. E a própria trama tem a ver com isso, já que a Mari é uma jovem vivendo isolada em casa quando ela é possuída por pessoas mortas que ainda se sentem apegadas, né, ao nosso mundo aqui dos vivos. Ou seria aí um caso clínico de múltiplas personalidades? Tem essa possibilidade também, né, Bruno? Bom, pra saber a resposta, meus amigos, é só acessar o canal aqui na descrição. O sacrifício faz parte, meus amigos, da essência dos heróis. Como a gente pode ver pelo Homem-Aranha, pelo Miranha, que sempre se ferra na vida pessoal por conta aí da responsabilidade. Que vem junto com o quê? Com os grandes poderes. Isso, ai, que orgulho. Tá vendo como você gosta de herói? Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it. The day he died. Mas como ele não é o único, a gente vai falar aqui de outros exemplos bem marcantes, tipo o Batman assumindo ali os crimes do Harvey e também a culpa pela morte dele em Um Cavaleiro das Trevas. Os momentos finais, meus amigos, foram um soco no estômago porque era uma forma completamente diferente e inesperada de encerrar um filme desse gênero. É, foi bem inovador. I killed those people. That's what I can be. No, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. Além da carga dramática, esse acontecimento mostra perfeitamente o valor do Batman como herói, já que ele não se importa em sacrificar ali a própria imagem dele pra salvar a cidade do caos. Olha só que exemplo. De morcego, tipo sair de Crocs, ele já sacrificou a beleza dele. Ele já né, pra ele já ele não tem mais apego a nada, né? Isso sem falar, meus amigos, de quando ele resolve levar a bomba pra longe no terceiro filme, mas no caso, né, o morcegão conseguiu aí fakear a própria morte e foi ser feliz aonde? Na Itália. Na Itália. Alguns heróis não dão a mesma sorte que o Batman, como por exemplo a Viúva Negra, quando vai pegar a joia da alma lá em Vingadores Ultimato. Esse é um sacrifício. É um sacrifício. É muito emocionante, cara. Como não? É o maior dos sacrifícios, não? Sacrificaram? Não. Bom, a pobre Natasha, meus amigos, ela prefere deixar o Gavião Arqueiro vivo, já que ele tem família, e leva a melhor aí pra cima do melhor amigo durante a decisão de quem deveria se sacrificar. A Scarlett Johansson disse que ela chorou no banheiro quando ela soube o destino ali da personagem, mas ela acabou aceitando bem, além de considerar que fez sentido pro desenvolvimento dela, né, que ficou legal na história. Por falar em Ultimato, meu amigo, não dá pra ignorar aquele estalar de dedos que arrancou lágrima em milhares de salas de cinema. As salas choraram. Falavam mal dele, mas pagaram pau na hora do estalar de dedo. Foi. Gênio, filantropo, gente boa, às vezes construiu uma arma ou outra, às vezes atacava um país vizinho, qual que é o problema? It's an imperfect world, but it's the only one we've got. I guarantee you, the day weapons are no longer needed to keep the peace, I'll start making bricks and beams for baby hospitals. Foi a conclusão perfeita para a jornada ali do Tony Stark, se a gente considerar como ele surgiu e tudo que ele passou até se transformar nessa pessoa capaz de dar a própria vida pelas outras, né? Então, ele realmente, apesar de toda a história dele, ele virou um herói verdadeiro, né? Se sacrificou em nome do bem maior. Os irmãos russos disseram que usaram o próprio Robert Downey Jr. como modelo para testar a reação à morte do Homem de Ferro. Até porque ele entendia muito bem o personagem, né? O ator chorou emocionado com a descoberta, mas ele respondeu que a ideia era muito fera e os diretores aí entenderam
entenderam, né, que eles estavam no caminho certo e falaram, beleza, vamos matar o personagem mesmo e vamos que vamos. Outra despedida que fez o público precisar de lencinho, meus amigos, foi do Yondu em Guardiões da Galáxia 2, quando ele escolhe morrer pra salvar o Peter. O James Gunn sabe como fazer, né, a gente se apegar aos personagens, principalmente porque as relações entre eles são muito bem desenvolvidas, ele dá tempo pra que tudo aconteça, né? É um diretor focado nessa parada. Por isso a cena é tão triste, né, galera? Já que o Peter entende quem realmente foi um pai pra ele em todos esses anos, né? Em vez do pai biológico, que é um psicopata. A coisa fica ainda mais deprê quando rola o funeral ao som de Father and Son, que casa muito bem com o momento, né, e faz essa ser aí uma das melhores despedidas aí das histórias da Marvel. Logan, por outro lado, né, galera, é um filme fora do MCU, mas também tem aí um dos exemplos mais épicos de sacrifício em adaptações da Marvel. Antes dele resolver voltar em Deadpool 3, o filme foi um encerramento perfeito pro Hugh Jackman, que tinha ali encarnado o personagem por quase 20 anos. Ah, inclusive vale a gente mencionar que esse aparecimento aí que teve a foto, bombou na internet, todo mundo feliz aí de ver os dois juntos, não vai impactar, né, no que aconteceu no filme, vale a gente esclarecer aqui, porque as timeline não bate, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então fica calmo. Eu tô calmo! Como essa história acontece alguns anos no futuro, a gente vê o mutante com o fator de cura debilitado e sem a força e agilidade que ele tinha antes. Ele ainda é fera, mas ele tá ferinha. Tá machucado. É. Isso tem consequências graves no final, quando ele toma ali o soro anabolizante pra ficar mais forte e pra conseguir salvar as crianças, apesar do aviso de que aquilo seria super perigoso pra saúde dele. Realmente, o garoto está mamando no suco. Por conta disso, meus amigos, além de ter sido empalado pelo clone X-24, o nosso querido Wolverine finalmente morre e deixa as vidas salvas dos jovens mutantes aí como legado. Ele se sacrificou. Todo mundo lembra de Jesus, é tudo uma grande metáfora, o sacrifício do menino Jesus. Às vezes as coisas não são metáforas, são só uma seriedade. Quando fala de sacrifício, fala de Jesus. Que foi a única pessoa que morreu na história do universo. Legal. Jesus, man. Aliás, as últimas palavras do Logan são as mais bonitas já escritas pra esse personagem, na opinião do próprio Hugh Jackman e também de muitos fãs, né? Que é o quê? This is what it feels like. Quem viu Divertidamente, meus amigos, deve ter adorado o Bing Bong. Big Boing? É o que, velho? Um Big Bong que as bong. crianças fumavam. Um Big Bong e as crianças em volta. Porra! Os amigos imaginários! Big Bong. É um Big Bong e os amigos imaginários em volta, vai. Quem viu Divertidamente deve ter adorado aí o Bing Bong, o antigo amigo imaginário da Riley que simplesmente rouba a cena. O personagem dá todos os motivos pra gente gostar dele, porque ele é fofinho, ele é engraçado, ele é prestativo, ajuda a alegria e a tristeza em boa parte da história, então ele é muito bacana. Meu amigo pra brincar. Bing bong, bing bong. E seu foguete a voar. Bing bong, bing bong. E aí, quando a alegria e o monstrinho caem no lixo de memórias, o Bing Bong entende que precisa se sacrificar pra ele conseguir salvar a criança. A cena é realmente impactante, galera, porque não se trata só de uma morte literal, mas é a perda definitiva de uma ligação com a infância, porque isso tá acontecendo tudo dentro da mente da criança, entendeu? Então é isso, a morte da inocência, é o adeus a uma fase da vida que vai se iniciando uma outra fase, Eu nunca entendeu? perdi o meu Bing Bong. Então, exatamente, mas pra maioria das pessoas você perde o seu Bing Bong, mas você se lembra dele, entendeu? Você tem as lembranças de como era ser criança, mas você não tem aquilo mais Mas vivo o meu dentro de Bing si. Bong, ele vai esticando, ele vai esticando conforme eu vou ficando velho. Bing Bong. Hoje ele tá quase no joelho. Bing Bong. O quê? Do que você está falando? O ator que fez a voz original do Amigo Imaginário admitiu ter chorado muito ao gravar a frase "leva ela pra lua por mim". Imagina o público, mano. Nossa, foi um chororô no cinema. Leva ela pra lua por mim, tá? Uma das coisas mais legais que tem em Um Lugar Silencioso, meus amigos, é que É o ele silêncio. silencioso.
A nossa cabeça é boa de fazer piada, né? Coisa boa. You're fake laughing too, right? The tears are real. Uma das coisas mais legais em Um Lugar Silencioso é que apesar do mundo pós-apocalíptico e o clima de tensão o tempo todo, aquela história, it's about family. E as relações dos personagens são muito bem trabalhadas, principalmente entre o pai e a filha, que acredita não ser mais amada por ele, depois da morte do irmão caçula. Que já é bem no comecinho do filme, né? O negócio já acontece aí e aquilo meio que se reflete em toda a dinâmica da família. Quanto mais eu tiver aquelas pessoas tentando seguir a vida delas, maior é o apego, né, meus amigos? Então, o terceiro ato acaba sendo pura emoção. Que filme bom, né? Pra salvar as crianças, o Lee decide se sacrificar, chamando o monstrão, mas não sem antes dizer em língua de sinais que sempre amou a filha. Ah, e a atuação do John Krasinski é absurda ali naquele momento, porque transmite emoção só ali com a linguagem de sinais e com o semblante dele, é um treco bem feito. Muita gente, meus amigos, considera que o Gandalf se sacrificou na Sociedade do Anel, mas na verdade ele só ficou pra trás por azar de ser puxado pelo Balrog. Pra mim a Sociedade dos Anéis tem um nome de casa de swing, isso aí. Eu sabia que você ia falar alguma coisa dos Anéis. É impressionante, cara. Eu sinto vindo, mano. Não, é Casa dos Você não ia deixar. É Casa dos Anéis, eu confundo. De qualquer forma, o primeiro capítulo dessa trilogia tem um grande sacrifício, que é quando o Boromir morre tentando proteger o Merry e o Pippin, o que infelizmente não dá certo, mas o sacrifício em si, o gesto, continua sendo válido. O guerreiro acaba morrendo vítima das flechas aí do Uruk-hai, e isso é bem trágico por ter acontecido no momento da redenção, já que antes ele tentou pegar o anel. É um tentando pegar o anel do outro, né? É uma putaria, né, Bruno? The Great Eye. O drama aumenta se a gente considerar, galera, que a trilha sonora traz como easter egg um canto élfico que fala sobre defender a pátria, bem parecido ali com a frase do irmão do Boromir nos livros. Então é uma referência que a trilha faz a um trecho do livro. Vale lembrar, galera, foi apenas uma das 25 mortes do Sean Bean em filmes e séries. Isso explica ele ter feito a cena tão bem, né? Um cara tão especializado em morrer. Afinal, ele é, digamos que a pessoa de Hollywood que mais entende de morte. Quando anunciaram Rogue One, o filme que contaria como a Planta da Estrela da Morte foi roubada por heróis rebeldes, a gente já podia imaginar algumas mortes, pelo menos, né? Alguma parte dramática no filme. E não deu outra, meus amigos. Pra concluir essa missão suicida, os personagens Se suicidaram. eles vão morrendo aos poucos na batalha, que acontece no final, até sobrar a Jean e o Cassian. Mas nem mesmo os dois se salvaram, já que eles ficam presos ali em Scarif quando o laser da Estrela da Morte atinge aquele lugar, dizimando tudo. Curiosamente, a ideia dos realizadores sempre foi matar todo mundo, né? Mas como eles achavam que a Disney nunca ia aprovar isso, eles acabaram escrevendo só pro droid bater as botas. Mas no fim das contas o estúdio curtiu a ideia, então todos os personagens principais tiveram mortes heróicas, tristes e surpreendentemente sombrias. Algo que realmente é surpreendente se você for considerar que é a Disney, né, que banca toda essa brincadeira. Eu não gosto de filme que morre todo mundo. Eu te falei. Os fãs de Star Trek também já se emocionaram aí com o sacrifício épico e muito dramático em A Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Estamos falando aqui de talvez o sacrifício do sci-fi mais famoso, né, de todos os tempos. Um dos mais famosos da cultura pop.
É mesmo, é? O filme pegou todo mundo de surpresa no final, quando o Spock dá a vida para salvar a tripulação da Enterprise e morre envenenado por radiação. Quando assisti os filmes originais de Star Trek com o meu pai, eu lembro que eu chorei nessa cena. Eu era muito apegado no Spock, e ele faz isso porque é lógico, cara. Ele segue o instinto dele, mas na verdade não, entendeu? É a primeira vez também que ele transcende aquilo. Então é uma coisa muito foda, é muito... É o Spock que não tem sentimento? É, ele vai sempre pela razão, mas ele resolve se matar pelas pessoas, entendeu? Live long and prosper. Não, essa cena, meus amigos, partiu muitos corações e até por isso ela virou um marco na cultura pop, eternizando aquele grito enfurecido do Capitão Kirk. A morte do Spock era uma vontade do próprio Leonard Nimoy, mas a ótima experiência no set acabou mudando a opinião do ator, que até dirigiu o terceiro filme com a volta do personagem. Olha só, vale lembrar que na franquia mais recente do cinema, com o curso da história alterado por viagem no tempo, quem se sacrifica é o Kirk no filme Além da Escuridão. O que é uma brincadeira por si só bem interessante, né, de inverter os papéis. Esse é pedrada, meus amigos. Quer chorar? Vai chorar. Apesar de ter sido um fracasso quando ele lançou no cinema, o Gigante de Ferro virou um clássico cult, né, conforme o tempo foi passando, e deve ter ficado na cabeça de muita gente. O primeiro filme do Brad Bird, que depois faz Os Incríveis, traz uma história de amizade adorável no meio de mensagens importantes contra a guerra e a violência em geral. Inclusive, durante a proposta de adaptar o livro O Homem de Ferro, ele mandou a pergunta: e se uma arma tivesse alma e não quisesse ser uma arma? Olha o nível filosófico que o cara atinge. Interessante que existe uma peça da arma que chama alma. O seu olhinho me procurando é tão bonitinho. Você... Parece o Bruninho. Ah, que lindinho. O Bruninho, pessoal, pra quem não sabe, é o nome que eu dou bonitinho pro meu... Tem dois olhinhos. O gigante, que foi projetado para ser uma arma invencível, passa pelo conflito existencial entre ser máquina de destruição ou um super-homem, como o menino ensina, né? E aí, mesmo tendo razões pra fugir ou se defender do exército que queria destruir o robô, ele escolhe a segunda opção quando se choca ali com o míssil e salva milhares de vidas. O final, meus amigos, traz uma reviravolta otimista, né? Mas isso não diminui aí o peso do sacrifício do personagem, nem mesmo o tom emocionante dessa cena, se liga. E se você gostou, deixa o seu like aqui, comente também pra gente... Vamos ficar praticar a empatia, se sacrifique pelo próximo, entendeu? pela sua tia. E no fim virou um pagode.